Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, a seguir. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor a Jesus, ou por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crê, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graça para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amados, quero ser bem objetivo nessa noite. Paulo escreve aos Coríntios, sua segunda carta, e ele, muitas vezes nessa carta, ele justifica o seu apostolado, ele mostra para os coríntios que ele, embora não tenha visto o Senhor, no sentido que andado com o Senhor como os demais apóstolos, mas ele prova, vamos dizer assim na nossa linguagem, um dia por A mais B, que ele era um homem chamado por Deus para ser apóstolo dos gentios, e também desta igreja que estava em Corinto, que predominantemente era formada do povo não judeu, ou seja, do povo gentil, de outros povos, de romanos, de gregos, de tantos outros. E ele escreve essa carta, então, mostrando muitas vezes do seu apostolado, do seu sofrimento, das suas angústias, por amor ao Evangelho, por amor a esta própria igreja. E nós vamos ver aqui, amados, nesse pequeno trecho que nós lemos, e até mesmo para nós entendermos melhor, a gente vai ver que Paulo faz vários paradoxos aqui, ou seja, ele coloca várias comparações, isto com isso, para ficar fácil de o povo entender a mensagem que ele queria passar. E é isso que eu queria falar com vocês nessa noite, com meus irmãos, que diz assim: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Primeiro paradoxo que ele coloca é o seguinte: porque nós temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Esse tesouro é o Evangelho, esse tesouro é as maravilhas de Cristo, esse tesouro é as boas novas. E os vasos de barros frágeis somos nós. Então, dentro de nós
fracos, ainda que somos debilitados, ainda que passamos por tristeza, por aflições, por tribulações, por angústias, por fraquezas, por tremores, mesmo assim, Deus quis colocar dentro de nós esse tesouro, porque tem uma finalidade. Que finalidade é? Para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Então Paulo estava deixando muito claro, e na sua própria vida, que o cristão, o poder que opera em nós, o poder que está em nós, a excelência desse tesouro do Evangelho, da excelência do Evangelho, do poder de Deus, não provém de nós, até porque nós somos vasos de barro. Para quê, irmãos? Para, diz o texto, para que a excelência do poder seja de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E esta, irmãos, é uma tônica dessa carta de Paulo. O poder de Deus nas vidas de pecadores. O poder de Deus nas nossas vidas. Homens fracos, como ele mesmo escreve aqui no capítulo 1, no versículo 4, versículo 13 e 4 diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, a qual nos consola em toda a nossa tribulação. Mas o poder que em nós opera, irmãos, esse poder vem de Deus. A excelência é de Deus, a excelência é do Senhor. E ele agora no versículo 8 diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Mas para mim esses dois versículos é um dos versículos mais lindos da Bíblia. Porque embora em nós habite o poder de Deus, embora em nós habite o Evangelho, as boas novas, a graça de Deus, o poder do Espírito Santo, nós podemos ser atribulados, passar por tribulações, nós podemos ficar perplexos diante dos problemas, nós somos perseguidos, nós somos muitas vezes, estamos abatidos, porque lembre-se, nós somos vasos de barro, e vasos de barro aqui é algo frágil, é algo que qualquer coisa pode quebrar, frágil, nós somos frágeis pela nossa natureza caída. Mas uma coisa que nos dá esperança, Cleverson, é justamente mora aqui o poder de Deus que habita em nós, porque podemos ser atribulados, passar por tribulações, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, podemos ser perseguidos, mas não somos desamparados, podemos estar abatidos, mas nós não ficamos destruídos. Irmãos, nós podemos passar o que passar nessa vida, podemos passar pelas piores coisas dessa vida, podemos passar por tudo que a gente pode imaginar, e até mesmo que muitas coisas que a gente nem passa na nossa mente, que muitos cristãos passam ao redor do mundo. Mas uma coisa é certa: nós temos o consolo de Deus. Deus nunca vai nos abandonar. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: quem pode nos separar do amor de Deus
que está em Cristo Jesus. Isso é um conforto para nossas almas. Isso é um conforto para nós. Quantas tribulações nós passamos, irmãos? Quantas e quantas, queridos? Quantas pessoas da nossa congregação estão passando por problemas, por tribulações, por angústias? Quantos de nós somos às vezes perseguidos, abatidos por um problema, por dificuldade? Queridos, podemos passar por tudo isso, perplexos diante de tantas coisas que nós vimos e ouvimos, mas Deus não nos abandona. Deus não nos abandona. Deus está sempre conosco nesses versículos, mas não angustiados, mas não desanimados, mas não desamparados, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do corpo, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Mais uma comparação, mais um paradoxo que ele coloca, trazendo sempre por toda parte a mortificação, a morte do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos, trazendo a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Está justamente falando dos versículos anteriores, da tribulação, da angústia, da perseguição, do abatimento. É isso aí, irmãos. O cristão, irmãos, sempre tem que trazer, ou o cristão sempre vai trazer a mortificação do corpo do Senhor no seu corpo. As lutas vão estar presentes. Esses tempos eu estava ouvindo um pregador falando, e ele, pregando, em um certo momento ele disse: olha, se tu, cristão que está aqui nessa noite, a tua vida está 100%, tu não tem nenhum problema, tu não tem nenhum tipo de perseguição, você não tem nada, você está assim zerado, nem nada, eu convido você a dar uma verificada na tua vida de cristão. Porque o cristão sempre vai passar por problema, porque ele está sempre indo contra o mundo, indo contra a potestade das trevas. O cristão está sempre andando na contramão deste mundo, do sistema mundano, do Deus que opera no mundo. Então nós temos que trazer a mortificação do corpo do Senhor nas nossas vidas. Para quê? Para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. É um paradoxo, não é, irmãos? Viver a mortificação do Senhor para que a vida de Jesus opere nos nossos corpos, nas nossas vidas. Uma coisa é certa, nós temos que aceitar, irmãos, as tribulações, as lutas, as dificuldades, as angústias que nós temos que aceitar. Eu quero te dizer, irmão, nessa noite, para de questionar: Deus, por que tanta luta? Deus, eu estou passando por uma tribulação. Deus, eu estou passando por essa angústia. Deus, eu estou abatido devido a isso. Senhor, eu fico perplexo de tanta coisa. Pare de falar isso, irmão, porque todo cristão em todas as épocas passaram sempre por isso. E isso, irmãos, acontece na vida de todo cristão. É trazer a mortificação do corpo de Cristo em nossos próprios corpos. Era isso que Paulo estava dizendo, a qual ele era testemunha, porque ele mesmo passava por tudo isso. Daqui a pouco nós vamos ler o texto, e ele estava ensinando a igreja de Corinto que eles também deveriam de viver esse paradoxo, viver a mortificação do corpo de Cristo, para que a vida de Cristo também se manifestasse no corpo deles. E assim nós que vivemos, estamos sempre, olha só, assim como nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a
vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Nós queremos ter vida, irmãos. Nós queremos ter vida, viver a vida de Cristo. Irmãos, uma coisa é certa: talvez a nossa realidade de Brasil não seja essa, no caso de estamos sempre entregues à morte por amor a Jesus, no sentido literal, de tirarem a nossa própria vida. Talvez nós aqui no Brasil não vivemos essa realidade, talvez uma coisa ou outra, mas assim, no modo geral não vivemos essa realidade. Mas quantos cristãos, na tempo de Paulo que estava escrevendo aqui, viviam essa realidade, viviam claramente essa realidade, e muitos cristãos de hoje vivem essa realidade. E nós, irmãos, aqui no Brasil, cristãos brasileiros, nós devemos sempre de julgar que a nossa vida não é importante quando comparado ao amor a Jesus, amor à obra, amor a Cristo. Parece que o Senhor também ensinou isso aí no Evangelho de João, né? Quando ele disse: aquele que amar a sua vida, ele vai perdê-la, mas aquele que aborrecer a sua vida, ou aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse achará. É o mesmo ensinamento que Paulo está trazendo aqui, porém em outras palavras, é o ensinamento que Jesus também passava. Se nós queremos ter a vida de Cristo, se nós queremos que a vida de Cristo se manifeste na nossa carne mortal, é necessário que eu e você se entregamos à morte, no sentido de servi-lo, negando nossa própria carne, negando nossa própria natureza pecaminosa e servindo a Jesus, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Paulo está dizendo aos Coríntios que por amor àquela igreja, a vida de Paulo entrega a morte. O que Paulo está dizendo, de maneira que em nós opera a morte, aqui Paulo está se referindo ao seu corpo, morte física no sentido de batalhar, de lutar, de passar pelos piores perrengues que ele poderia passar, o ser humano poderia passar, mas neles, na igreja de Corinto, mas em vós a vida. Aqui Paulo está dizendo a vida espiritual, para que a igreja de Corinto vivesse a vida abundante, a vida espiritual. E é interessante, irmãos, que muitas vezes, para que eu e você venhamos ter graça para pregar o Evangelho a outras pessoas, nós temos que viver a morte, as tribulações, os momentos difíceis, viver uma vida com Deus. E a nossa vida entrega a morte, que morte não física, mas morte de problemas, de dificuldades, de experiências com Deus, para que pregamos a vida para as outras pessoas. Para que pregamos a vida para as outras pessoas. Era isso que Paulo estava dizendo. Era isso que Jesus vivia. Era exatamente isso que o Senhor vivia enquanto Ele caminhou nessa terra durante o seu ministério. Era perseguido, era caluniado, chegar a dizer que ele expulsava os demônios pelo poder de Beelzebul, que era como se fosse o príncipe dos demônios. Paulo também foi perseguido, Paulo também foi tremendamente perseguido. Nós, irmãos, para que a nossa mensagem tenha validade, para que essa mensagem gere vida nas outras pessoas, é necessário, sim, que as nossas vidas sejam entregues à morte por amor a Jesus. Eu não sei se todos viram o vídeo que eu coloquei, acho que foi só no grupo dos homens que eu coloquei ali naquela missionária, eu não me lembro se eu coloquei no grupo da igreja,
a Ariadne de Oliveira, se não me falha a memória, o nome da missionária, as histórias que ela já passou, que ela vê, que ela conta de outros missionários que passam. Irmãos, é coisa de arrepiar. Mas quando aquelas pessoas abrem a boca para pregar, o poder de Deus se faz presente, porque eles entregam a sua vida à morte por amor de Jesus. E quando eles pregam a palavra, como disse Paulo, de maneira que em nós opera a morte, a perseguição, a luta, os problemas, em vós a vida. Em vós a vida. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Paulo fazendo uma comparação dele com a igreja de Corinto. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crê. Por isso falei, nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Louvado seja Deus. Tu crê, irmão? Nós devemos ter esse mesmo espírito de fé. Crê, por isso falamos. Cremos, por isso nós falamos, por isso nós pregamos, por isso nós anunciamos. Louvado seja Deus. E Paulo deixa muito claro, queridos, que a nossa recompensa não é meramente uma recompensa humana, uma recompensa passageira, mas ele diz que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus. Glória a Deus. Não é uma alegria para nós, irmãos, termos a esperança da vida eterna, quando o Senhor nos chamar desta vida para outra vida? Bem, na verdade, todos nós cristãos, quando enfrentarmos este momento de passarmos desta vida para outra, eu acredito que, bem na verdade, para o cristão, deveria ser um momento feliz, deveria ser o melhor momento, no sentido que ele irá passar da morte para a vida, de uma vida deste mundo para uma vida eterna. E Paulo não deixa dúvidas aqui, não deixa dúvidas, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Nesse texto que nós lemos aqui, Paulo está falando de tribulação, Paulo está falando de angústia, Paulo está falando de perplexidade, Paulo está falando de desânimo, Paulo está falando de perseguição, Paulo está falando de abatidos, Paulo está falando de morte, Paulo está falando de tudo isso. Mas no final dessa pergunta aqui ele coloca que nós devemos de ter a esperança de como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos por Jesus. Glória a Deus, irmãos. Torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Nós devemos agradecer a Deus, irmãos. Eu sei que é difícil, eu sei que é, mas é muito difícil essa realidade. Ali que Jesus escreve, ali no capítulo 7 de Mateus, Mateus escreve o grande sermão do monte, onde Jesus disse que era para os seus discípulos se alegrarem quando eles forem perseguidos, quando mentirem e caluniarem de todos os jeitos. Era para eles estar felizes, porque eles foram achados dignos de sofrer por amor a Jesus. E depois em Atos dos Apóstolos nós também lemos isso,
que a igreja, quando perseguida, eles se reuniram e ficaram muito felizes, porque eles foram achados dignos de sofrer por amor a Jesus. Isso é difícil passar para a nossa mente ocidental, sofrer por amor de Jesus. Em meio a uma teologia de prosperidade, em meio a uma teologia que Deus só tem o bom para nós, que Deus só quer alegria para nós, que Deus só quer ter uma vida abundante no sentido de sem sofrimento, de sem angústias, de sem lutas, de sem... Deus tem o melhor, Deus quer carro zero, Deus quer para nós a melhor casa, Deus quer isso, quer aquilo. Claro que fica, irmãos, um contraste muito grande, e às vezes a nossa mente, bombardeada por esse evangelho sujo e medíocre, nós achamos que é só isso que é bom. Deus tem bênçãos materiais para nós? Claro que pode ter, claro que pode. Eu louvo a Deus pelo lar que eu tenho, engrandeço ao Senhor e reconheço que aquilo ali foi bênção de Deus, claro que tem. Mas reduzir o evangelho a isso, aí é muita sacanagem, aí é muita, irmãos, é uma mente muito fraca e não conhecedora do evangelho. Quando nós passamos tribulações, angústias, momentos difíceis da vida, perseguições, nós devemos lembrar do que, irmãos? Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graça, para a glória de Deus. O cristão, em momentos de tribulação, ele deve de dar graças a Deus. Em momentos de lutas, ele deve de dar graças a Deus. Em momentos de terrível dificuldade, ele deve de olhar para tudo isso e dizer: graças a Deus, por amor a Jesus eu tenho sido perseguido, graças a Deus, por amor a Jesus, por crer na palavra de Deus, por não negar os princípios bíblicos, eu tenho sido perseguido. Amém, glória a Deus por isso. E ainda dar graças a Deus por aquele momento. Por que isso, irmãos? Porque por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Por isso não desfalecemos. Não podemos desfalecer, meus irmãos. Não devemos desfalecer e não podemos, em hipótese alguma. Devemos manter firme a nossa fé em Jesus. Porque Paulo agora faz outra comparação, outro paradoxo. Ainda que meu homem exterior se corrompa, o homem exterior, ele está falando da sua carne, do seu corpo físico. Ainda que esse corpo aqui se corrompa, envelheça, adoeça, devido às perseguições, devido às angústias, devido a tudo isso, ainda que esse corpo, devido ao pecado, ele enfraquece e ele vai para a sepultura. Contudo, o homem interior, isto é, nossa alma, o nosso espírito, ele deve se renovar a cada dia na presença de Deus. Ele deve de se renovar na esperança, na graça de Deus. Meu sogro, quando eu tinha lá meus 20 e poucos anos, e até hoje, mas a primeira vez que ele me falou, ele disse: Carlos Benítez, ele me chama de Benítez, acho que até hoje ele me chama de Vinícius. Ele não consegue dizer Benítez, ele me chama de Vinícius. Ele disse: de 10 em 10 anos, tu vai sentir diferença no teu corpo. E é verdade. Parece que de 10 em 10 anos eu sinto uma diferença em que o meu corpo decai cada vez mais. Isto é com todos nós, seres humanos.
nosso corpo vai envelhecendo, nosso corpo vai se corrompendo, os nossos olhos já não enxergam mais direito, os nossos ouvidos já não escutam tão bem, vamos perdendo o cabelo, o nosso corpo, a nossa pele vai envelhecendo, mas contudo o nosso espírito, irmãos, deve de se renovar a cada dia. Contudo, o nosso homem interior deve se renovar, irmãos, a cada dia. E que disse Caleb? O que disse Caleb a Josué? Josué, Moisés disse para mim que era esse lugar que eu vou há 40 anos atrás. 40 anos, 85 anos ele tinha, né? Os irmãos me ajudem aí. Ele disse: eu ainda tenho força para lutar por esse negócio aqui, pela promessa que Deus fez. Ainda que a nossa carne, irmãos, desfaleça, ainda que o nosso semblante caia, contudo o nosso espírito, o nosso ânimo, a nossa força, ela deve de continuar firme e forte na presença de Deus. O próprio apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo: acabei a carreira, guardei a fé, e receberei do justo juiz a coroa da justiça. Um homem envelhecido, passou por poucas e boas, e agora eu quero ler com vocês aqui nessa mesma carta, capítulo 11, versículo 23. Olha o que esse homem passou. 11, 23, dessa mesma carta. São ministros de Cristo? Eu ainda mais. Trabalho muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos uma. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação, isto é, dos judeus, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Tá bom para você? Tá bom para mim? Tá bom para nós, irmãos? Ainda que o nosso corpo exterior se desfaça. Foi Paulo mesmo que escreveu, né? Que ele entregava o seu corpo e deixava o seu corpo para o trabalho de Cristo, tanto quanto ele pudesse, para cumprir o chamado, para cumprir o propósito de Deus, conforme o seu chamado. Então, portanto, meus queridos irmãos, eu e você devemos de ter isso em mente. Os nossos corpos envelhecem, os nossos corpos adoecem, os nossos corpos fazem isso, mas o nosso homem interior, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa crença em Deus, ela deve de se renovar a cada dia, irmãos. Ela deve de estar sempre na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar, irmãos, olha esta comparação de Paulo: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Miriam, olha a comparação que ele diz com a nossa vida, das tribulações que nós passamos nessa vida. Ele chama de leve e momentânea. Essas tribulações que a gente passa, leve tribulação, leve, momentânea, vai passar. O que elas produzem para nós? Um peso. Leve tribulação
tribulação um peso de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Um peso eterno de glória muito excelente. Grave isso na tua mente. As nossas tribulações deste mundo, as nossas angústias, são leves e passageiras, e elas produzem para nós um peso eterno de glória muito excelentes. Glória a Deus, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Que o ser humano vive aqui, irmão? 80 anos? A média? Nós não estamos, por exemplo, eu tenho 30 anos de fé, 33 anos de fé. O que é comparar esses 36 anos à eternidade depois da morte? O que é comparado, irmão? O que é comparado? Eu estou falando de nós cristãos brasileiros aqui, né? Que comparado? Que peso, que tribulação nós passamos, irmão? Que leva? O quê? Uma doença, um problema aqui? Um colega de serviço nos chama de crente, nos debocha de nós, alguma coisa desse tipo. Que é isso? Um vizinho faz chacota de nós, um amigo faz chacota porque a gente crê na Bíblia, porque é isso. Que é isso? Não é nada, irmãos. Está entendendo? Não é nada. Quando comparado ao peso eterno de glória que essas pequenas tribulações estão produzindo para nós. Louvado seja Deus. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Paulo não está falando aqui do mundo. Paulo não está falando aqui, irmãos, das coisas boas do mundo. Olha, a gente não pode atentar para isso. Não, lembre-se que Paulo está falando das tribulações, das angústias. Nós não podemos atentar para essas coisas que a gente vê, que a gente passa, pelas tribulações, pelas angústias, por tudo isso. Não devemos atentar para isso, porque, segundo Paulo, essas coisas que se veem são temporais, vai passar. Não tem alegria que dure para sempre, não tem tribulação que vai a vida toda, irmãos. Uma hora passa, é temporal. E se não passar nessa vida, no momento que a gente morrer, vai passar, vai acabar. Mas nós temos que atentar para as coisas que não podemos ver com os olhos físicos. Por quê? Porque essas são eternas. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Que eu e você podemos viver esses paradoxos, viver esses contrastes em nossa vida. E temos a certeza de que Deus nunca vai nos abandonar. Quem de nós aqui já passou por um momento de luta, de tribulação, de angústia e venceu esse problema? E depois, por ter vencido esse problema, essa dificuldade, não teve mais segurança e certeza em aconselhar outra pessoa? Olha o que Paulo fala aqui no capítulo 1, versículo 4 e 5, 3 e 4, que nós havíamos lido. Eu quero ler o 4 só aqui para os irmãos. O 3 junto para poderes entender, né? Bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que tiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Sabe quando eu e você passamos por essas tribulações, por essas angústias, por tudo isso, a qual Paulo também passou, e agora Paulo estava consolando a igreja de Corinto, ensinando a igreja de Corinto, porque ele havia sido consolado por Deus no meio das suas tribulações. Isso acontece conosco.
Sabe aquela luta, aquele problema, aquele desafio que você passou, irmão? Não é para acabar aí. A luta, o problema, a angústia que nós passamos e que nós vencemos, não, o fim não é nós mesmos. O fim é para nós consolar outros irmãos, outras irmãs, outras famílias, por aquilo que nós passamos e somos consolados por Deus. Era justamente o que Paulo estava fazendo. Então, amado, se você venceu um problema, se você venceu uma dificuldade, você venceu um vício, você venceu algum mal, passe isso para frente. Testemunhe, testifique. Olhe um irmão ou outra irmã que está passando pela mesma luta e console esse irmão. Irmão, eu fui consolado por Deus. O Senhor me deu vitória. Deus pode me dar vitória também. Louvado seja o nome do Senhor. Que em nós, como disse Paulo, nossos corpos possam apresentar a mortificação do corpo, a mortificação do nosso Senhor, para que a vida que há em Cristo Jesus também possa se manifestar em nós, irmãos. Se preparem, irmãos, dias piores estão para vir, por vir. E aí é que a peneira vai chegar. Aí a peneira chega. E quem de nós ficará? Jesus prometeu que Ele nunca vai nos abandonar. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amados, vamos nos pôr em pé. Quando você passar por um problema, não lembre dessa palavra. Quando você passar por alguma dificuldade, uma doença, lembre-se dessa palavra. Ainda que o meu corpo exterior se corrompa, contudo, o meu corpo interior, ele se renova. Essa leve e momentânea tribulação que eu estou passando, está produzindo para mim um peso eterno de glória muito excelente. Louvado seja Deus. E naquele dia, assim como Jesus foi ressuscitado, nós também seremos ressuscitados por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Esse é o nosso grande consolo. O maior de todos os consolos é ressuscitar um dia. Amém? Glória a Deus. É estar com Cristo. As crianças cantaram aquele hino ali, que é estar na presença de Deus ali, quando eles cantaram Santo, Santo, Santo é o Senhor, né? Oi? Vou morar no reino. Isso, vou morar no reino sem fim. Enfim, eu estava ali, irmãos, sentado ali meditando. Irmão, como será o negócio, irmãos? Como a gente vai... Irmão Maurício, como vai acontecer quando nós chegar lá? Eu não sei se eu vou me atirar de joelho, chorar, ficar metade da eternidade chorando, ou nós vamos rir, ou nós vamos cantar. Mano, não sei. Não temos a mínima ideia. A glória que terá. Irmão, mas é isso que me motiva. É isso que me motiva. É isso que me impulsiona. Eu vou chegar lá. Por quê? Porque eu sou bom? Não, absolutamente não. É porque Cristo morreu por mim e me chamou. Nós chegaremos lá, irmãos. Nós chegaremos, estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. E pode vir o diabo dizer que não, pode vir a teologia liberal dizer que não, isso aí tudo é bobagem, isso aí é balé, pode o demônio e o inferno falar, mas nós cremos nas Escrituras Sagradas que nos dá esta grande e final promessa. Está lutando, irmão? Isso aí não é nada. Está enfermo, irmão? Eu sei, dos causadores.
nos causa angústia, normal. Mas o nosso homem interior se renova cada dia. Feche teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado e engrandecido seja o teu maravilhoso nome. Senhor amado, que cada um de nós nessa noite, os teus filhos, que aqui estamos nessa noite, que ouvimos a tua palavra, Deus querido, Deus amado, que esta palavra possa penetrar no mais profundo da nossa alma. Senhor amado, que nós vamos viver esta realidade, Deus, essa realidade de vivermos a mortificação do Senhor Jesus em nosso próprio corpo, as tribulações, as angústias que Jesus passou nessa terra, que nós também podemos passar e vamos passar, se verdadeiros cristãos nós somos. Tribulações, angústias, perseguições, a calúnia, Senhor, por vários problemas nós passaremos, mas assim diz a tua palavra, que a vida que há em Cristo Jesus, também nós vamos ter no nosso corpo mortal. Isto fala da ressurreição, isto fala da glorificação das nossas vidas, e isso nós cremos piedosamente, Pai. Isso nós cremos, Senhor, que os nossos corpos serão transformados, como o próprio apóstolo Paulo fala. Obrigado, Deus, por esta palavra, obrigado por esta realidade, obrigado, Senhor amado, por esta promessa, obrigado, Deus querido, obrigado, Senhor amado, por esta palavra verdadeira, por esta palavra absoluta, por esta palavra, Senhor, que os homens negam, que o diabo nega, Senhor, que a falsa religião nega, mas graças a Deus que tu ocultaste as coisas aos sábios e entendidos, mas tu tens revelado aos teus pequeninos a verdade das Escrituras, a verdade do Evangelho. Obrigado, Senhor, obrigado, Deus, por tua infinita e misericordiosa graça, Pai. Nós oramos no nome de Jesus e te agradecemos, e que tudo isso possa gerar no nosso coração, nos nossos corações, ações de graça para a glória de Deus. Amém e amém.